Em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia aí comigo, por favor. Vamos à palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Glória a Deus. Procure aí o capítulo de número 9, por favor. Lucas, capítulo de número 9, por favor. Versículos 28, 29, 30 e 31. Uma palavra bem prática, mas eu acredito que vai ser um maná de Deus para a sua vida, para você romper essa semana em vitória. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu já, naturalmente, eu acredito saber a resposta. Mas só para a gente, como ação de glória, atitude de glória a Deus. Quantos aqui acreditam de todo o coração que tem um propósito de Deus na sua vida? Levanta a mão com o sinal. Amém. Legal. Vamos lá. Lucas capítulo de número 9. Versículo 28, 29, 30 e 31. Cerca de 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte a fim de orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estava falando com ele 2 homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam a respeito da sua morte. Dependendo da sua versão, pode estar assim: e falavam com ele sobre como ele deveria morrer, como seria então a sua morte, como de fato deveria acontecer a sua morte. Bom, concluindo, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Diga graças a Deus. É interessante, perceba algo aqui. Eu acredito de todo o meu coração, porque a palavra de Deus grita isso, que não existe ninguém aqui nesse santuário, esta noite, nesta casa, que tenha a sua vida com Deus, que não tenha nascido com um propósito de Deus, específico, absoluto, por uma razão, é que eu e você existimos. Agora, o que a gente precisa entender é que nós temos uma origem, e a nossa origem é Deus. Escute isso. Nós temos uma origem, e a nossa origem é Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 4, diz que nós fomos gerados nele. Antes da fundação do mundo, fomos gerados nele, para louvor da sua glória, para manifestação, revelação de Deus, de Cristo, através de nós. Então preste atenção, nós temos uma origem, a nossa origem é Deus. Nós trazemos um código genético sobrenatural que tem informações do fabricante e especificações pelas quais nós fomos gerados e como devemos funcionar. Gente, olha aqui, presta atenção, isso é muito sério. nós só seremos completos totalmente
vou usar uma palavra bem simples, quando nós funcionarmos pelo propósito para o qual fomos criados. É por isso que não adianta o dinheiro, milhões, carro, casa, seja o que for, no contexto material. Se tem muito, tem um vazio, porque não sabe o que fazer com muito. Se tem pouco, continua o vazio, porque tem pouco. Se não tem quase nada, continua o vazio, porque parece sem sorte. Não importa o quanto a gente busque se realizar nas coisas materiais, nós não somos produtos daqui, nós somos produtos de lá. A nossa origem é Deus, e nós só existimos por uma razão: para louvor da sua glória. Significa que nós só vamos ser completos quando tudo o que nós fizermos manifestar a glória de Deus através de nós. E aí sim, financeiramente, materialmente, seja qual for a manifestação de êxito aí que você tenha, na habilidade que Deus te dá, se nós somos ou temos como origem Deus, olha que coisa interessante, se a nossa origem é Deus, como é que você ganha o coração de alguém? Como é que você ganha a atenção de alguém? Como que você chama a atenção de alguém? Como que você ganha o coração de alguém? Oferecendo a ele aquilo que ele mais gosta. Do que Deus gosta? Deus gosta de gente, né, pastor Belo? Deus gosta de gente. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba, eu e você fomos gerados como resgatadores de pessoas. Ei, gente, Deus te gerou como resgate para a sua casa, para a sua família. Se você tem uma companhia, você é o resgate de Deus para aqueles empregados lá. Você é o resgate de Deus para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus parentes, porque todas as pessoas que passam a ter contato comigo e com você se aproximam por essa sobrenatural presença, razão, propósito que Deus colocou dentro de nós. Nós fomos gerados para conduzir pessoas para Deus. Pode não fazer muito sentido agora, mas essa é a sua origem. Já viu falar que a árvore não cai, o fruto não cai longe do pé? Sabe aquela coisa de que se parece muito com o Pai? Pois é, Deus que ama a gente, que ama pessoas, espera que a gente, eu e você, possamos nos parecer muito com Ele. Deus espera que a gente tenha toda a forma, o formato e o propósito da fonte, da origem que nos gerou, que é Deus. Diga graças a Deus. Algumas pessoas gostam muito de campanha. Nós temos em Toronto, e diga-se de passagem, tenho que deixar isso registrado, pastor Wagner deixou um fortíssimo abraço, pastor Alexandre, ao senhor, a toda a igreja. Nós temos, o pastor Wagner costuma dizer que a igreja funciona como um menu, né? Para muita gente. Terça-feira, culto da palavra. Então vem quem realmente gosta da palavra. Quem não gosta não aparece, não vem. Quinta-feira, culto de campanha. Pastor Wagner diz assim: se você está cansado de bênção e vitória, fique em casa. Mas se você tem pelo menos alguma coisa para pedir ou para agradecer, vem com a gente na quinta-feira. Então aparece alguém lá para agradecer. No fundo, existem campanhas que fazemos e nunca temos a sorte de colher o fruto daquilo que a gente vai lançando diante do altar. Porque o segredo de ser completo não são as campanhas de 8, 15 ou 1000 quinta-feiras de vitória e poder. É começar a manifestar Deus. E através da vida que Deus te deu, conduzir outras vidas para Deus. Porque esse é o propósito pelo qual eu e você fomos gerados. Você nunca se deu conta aqui e por que para algumas pessoas é tão estressante ou quase que desnecessário se importar com alguém? Você percebe que, resumidamente, você sabia que os 5 ministérios da igreja não é exercido por nada mais do que 2% da igreja?
2% da igreja responde aos ministérios de Deus. Todo o restante ainda não sabe por que está aqui e o que tem feito. Só temos uma razão por ter sido gerados: manifestar Deus para a glória de Deus. E Ele pensou nisso antes da fundação do mundo. Quantos entendem até aqui? Diga graças a Deus. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 46, versículo de número 10, que Deus, Ele estabelece o fim antes do começo. Significa que Ele esboça primeiro a sua obra. Eu e você não somos um laboratório de Deus. Deus ainda não está testando a gente ou testando gente para ver se gente funciona. Quando nós somos esboçados na mente de Deus, nós temos dois momentos bem distintos. Em Gênesis capítulo de número 1, Deus pensa. Em Gênesis capítulo de número 2, Deus faz. Em Gênesis capítulo de número 1, Deus pensa, tem uma ideia: fazer um homem segundo a nossa imagem e semelhança. No capítulo de número 2, aquilo que Ele esboçou aqui, Ele faz aqui. E tomou Deus do pó da terra e formou o homem conforme Ele havia determinado. Primeiro Deus pensa, depois Ele faz. Significa que se eu e você existimos hoje, se eu posso te ver, se você pode me ver, se eu posso tocar e você pode me tocar, se eu posso te abraçar, se a gente existe e respira, significa que quando Deus esboçou eu e você, disse: vai dar certo, pode nascer, pode surgir, pode aparecer. Eu quero que ele apareça, eu quero que ele exista. Eu não sei porque 3 aqui entenderam. Aqui do lado estou falando grego, não ouço uma resposta. Levante a sua mão, eu vou te ajudar. Isso, levante a sua mão. Queira você ou não, Deus esboçou algo poderoso para a sua vida. E se você existe hoje, é porque na mente de Deus você já deu certo. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Disse o Senhor: bem sabeis vós os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, pensamentos de esperança, pensamentos de futuro, para que tenhais o fim que desejais. Na mente de Deus não tem dor, não tem atraso, não tem frustração. Na mente de Deus tem paz, esperança, futuro, fim que glorifica a Deus. Diga graças a Deus até aqui. Tem alguém aí? O salmista Davi vai um pouquinho mais além. No Salmo de número 139, e no versículo 16 ele diz: todos os meus dias o Senhor escreveu no teu livro, sem que nenhum deles antes pudesse ter sido visto, entendido, vivido. Todos os teus dias estão escritos no teu livro. Sabe o que Davi está dizendo? Que Deus tem um livro chamado de o livro do sonho de Deus para mim e para você. Ele está dizendo que Deus um dia pegou um diário divino, escreveu o seu nome lá em cima: Alexandre. Fim. Só acaba quando eu digo que acaba. E disse o salmista: nenhum dos meus dias existia, mas no teu livro o Senhor escreveu todos eles a respeito de mim. A pergunta que normalmente se faz numa hora dessa é: peraí, pastor, se todos os meus dias estão contados em Deus, e se o Senhor estabeleceu o fim antes do começo, por que algumas coisas na minha vida não vão bem? Por que há momentos, dias, instantes na minha vida em que eu pareço que estou num beco sem saída, eu estou num poço, estou num vale? Por quê? Porque quando eu e você nascemos, escute isso, a Bíblia diz que nós somos gerados em Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5, somos a origem dele antes da fundação do mundo. Porém, quando eu e você nascemos, nós nascemos baixo o pecado.
E no exato momento em que eu e você nascemos, imediatamente nós perdemos a consciência da divindade de Deus por causa do pecado. O que acontece naquele instante? Disse o salmista: o teu livro escreveu sobre mim. Mas no momento em que eu e você nascemos, nós nos desvinculamos por causa do pecado. Aquilo que Deus escreveu sobre nós começa a receber influência daquilo que a Bíblia chama de livro da vida de cada um de nós. Nós começamos a escrever uma história, independente da história que Deus escreveu para nós. E o pecado nos distancia cada vez mais do propósito. É por isso que quando a prestação de contas de Deus acontecer, diz a Bíblia, será a prestação de contas de livros abertos. Um dia, Deus vai pegar o que Ele escreveu sobre nós e vai pegar o que nós vivemos fora do propósito e vai aproximar aquilo que bater, prestação de contas das obras. Se você ficar fora do propósito, falhou. Nós daremos conta de tudo o que vivemos fora do propósito de Deus. E a prestação de contas é tão séria para Deus, que até aquilo que nós pensamos, falamos e agimos, será prestado contas diante de Deus. Algumas pessoas vivem de tal forma que eles acreditam fielmente que a consciência deles nunca será violada. Pensam, falam e vivem como se a consciência nunca fosse violada. Um dia, tudo será exposto, porque Deus escreveu uma história e nós insistimos em viver outra. Então haverá uma prestação de contas diante de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 10, que existem anjos. Escute. A Bíblia diz que existem anjos que nos acompanham 24 horas por dia, e que durante todo o dia assistem diante do rosto de Deus e retornam para nós. Deus, nós. Fazendo o que? O que pensamos, o que falamos, o que agimos. Eles reportam para Deus. Reportam 24 horas por dia. Anjos colhem nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes e levam à presença de Deus. Agora, vem a parte mais forte. A partir daqui, o nosso modelo é Cristo. Escute. O nosso modelo é Jesus. Quando Jesus nasceu e o Verbo foi encarnado, Jesus também nasceu desprovido da consciência da divindade, porque ele não poderia ser diferente de nós. Ele precisava ser homem. Era a única natureza que faltava a prática de Deus, porque Deus, ele ficava na sua dicotomia como alma e espírito, mas a manifestação do Verbo que encarna não havia. Sabemos que o nosso corpo é a nossa válvula de escape, porque tudo aquilo que acontece em ambiente de eternidade permanece lá. É por isso que Deus não pode perdoar o diabo e os demônios.
Porque tudo que acontece em ambiente de eternidade permanece por toda a eternidade. Mas Cristo vem, e agora o Verbo habita e se faz homem. Homem cheio do Espírito Santo. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Perceba que isso é um desenvolvimento daquilo que se entendeu da vida de Cristo. Mas quando ele nasce, ele está desprovido. Ele é semelhante a eu e você. Ele nasce como modelo de que, independente, nós precisamos entender que a nossa vida está vinculada ao propósito. E nós precisamos manifestar a razão pela qual existimos de Deus. Então ele nasce semelhante a nós. Ainda que num processo sobrenatural, ele nasce. Como é que Jesus vai tendo consciência do propósito de Deus para a sua vida? Primeiro, a mãe começa a transferir isso sobre ele. Filho, deixa eu te contar uma história. Eu ainda era uma jovenzinha, virgem, não havia conhecido o varão, até o dia que aquele que assiste diante de Deus, Gabriel, veio até mim e disse: você vai gerar um filho, uma criança. Aí, filho de Deus, Emanuel. Como isso é possível? Não conheço o homem. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e você será cheia de Deus. E então você veio aqui, e hoje você está aí. Essa é a sua história. À medida que Cristo vai crescendo, ele vai aos poucos tendo consciência do propósito. Porque, irmãos, Deus não manda nem aviso. Deus coloca muitas vezes diante de nós outdoors, dizendo: esse é o caminho do propósito. Mas a gente faz de conta que não vê. Mas um dia a prestação de contas vem, e isso tem o seu peso diante da eternidade. Escute isso. Jesus vai crescendo, vai tendo consciência de Deus. Ele vai crescendo e vai tendo percepção do propósito. Só que ele não ministra como alguém que detém um conhecimento muito oculto. Basta para cada dia o seu mal. Jesus não levantava pela manhã sabendo o que ia fazer. Hoje eu vou curar uns 3 leprosos, levantar uns 2 mortos, vou ver se eu dou visão para uns 4 cegos. Hoje eu vou arrebentar. Jesus vivia um dia de cada vez, descobrindo o seu propósito. Quando ele manifesta a sua razão, o seu querer, ele sabia que só valia a pena viver aquilo que estava escrito sobre ele. Não adiantava ele criar ou gerar ou imaginar uma outra história. Chegavam para ele e diziam: Senhor, e agora? Ele diz: eu só posso viver aquilo que está escrito sobre mim, e nada mais além disso. E a doutrina bíblica é tão forte sobre isso. Pegue a sua Bíblia um pouquinho, por favor. Abra comigo por alguns instantes para a gente ajustar o tempo. Abra comigo um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Abra a sua Bíblia um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Veja como isso é de profunda responsabilidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 5. Paulo entende isso. Segura um pouquinho o texto. Pensa comigo. Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Em Lucas capítulo 22, versículo 37, ele é enfático dizendo: eu não posso passar disso. Eu só posso viver o que está escrito a respeito de mim. Se eu passo disso, é presunção, é prepotência, é arrogância, é ser a lei, é trazer um jugo desnecessário. Paulo entende isso e nos doutrina. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Volta a dizer: um dia todo pensamento, palavra e atitude
oculta, escondida, será exposta, será violada, porque existe um sonho de Deus em um livro, e existe a nossa conta e risco de escrever o que a gente quer a respeito da gente. Mas vamos lá, Paulo nos doutrinando: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor, dizendo: muito bem, o que eu escrevi foi vivido. Versículo 6: ora, irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós. Ele está dizendo: um dia eu bati um papo com o Apolo dizendo: brother, ou a gente vive tudo que Deus tem para nós, escreveu a respeito de nós, o resto é resto, meu amigo. Apliquei na minha vida e na vida de Apolo, para que em nós aprendais como exemplo a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque a ânsia de fazer mais vem a soberba e a disputa de um com o outro. Deus me ama mais, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais bem, eu sou mais poderoso, eu sou mais forte, eu sou mais famoso. Não vá além, para que não se ensoberbecendo o vosso coração, não se apegue em disputa com os demais. Tudo está escrito. Versículo 7: pois quem te faz diferente? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Algumas pessoas são tão abençoadas, são tão sobrenaturalmente cuidadas e protegidas por Deus, mas desprezam o cuidado de Deus. O Senhor Jesus, quando Ele chama a atenção para isso, Ele diz: eu preciso viver o que está registrado a respeito de mim, eu não posso ir além disso. E ao longo da vida e do ministério de Jesus, do seu nascimento até aproximadamente os seus 28, 29 anos, Jesus está em busca do seu propósito. Jesus está em busca da razão. Jesus está em busca do porquê Ele existe, do porquê Ele foi gerado. A primeira informação que eu tenho é que eu sou uma manifestação de Deus na vida da minha mãe, virgem, desposada, enchimento do Espírito Santo, manifestação de uma expressão: Deus conosco, o Emanuel, o Cristo. Eu estou me tornando isto. E é interessante que, mesmo com o batismo de João, ainda que dentro da harmonia dos evangelhos, mas mesmo assim, o Senhor ainda está em busca do propósito. E enquanto Ele não encontra o propósito, Ele não se rende a nenhuma outra ação. A Bíblia diz que tentaram matar Jesus, tentaram ir ter contra Ele por diversas vezes, e tentaram arrumar alguma coisa para o prender, e tentaram o precipitar, e tentaram o apedrejar, e tentaram. E todas as vezes que eles iam contra Jesus com alguma ação de maldade, Jesus saía fora: não vou escrever além do que não está escrito sobre mim, não vou me envolver. Tentavam, haviam incursões, perseguições: não vou, não dá. Até o dia em que Jesus recebe o comando do propósito pelo qual Ele nasceu. Quando foi isso? Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, um sobrenatural de Deus envolve a Jesus. Estavam com Ele o Pedro, o Tiago e o João, e Ele os convidou para a oração. De repente apareceu entre eles dois homens, Moisés e Elias, e a conversa funcionou assim: a gente veio aqui falar sobre o propósito. Você vai morrer, e em Jerusalém.
E o tempo acabou. E trata de correr para lá. Agora. That's it. Me admira muito o fato de algumas pessoas correrem tanto do propósito de Deus. Não se corre do propósito, se corre para o propósito. É o mesmo conceito de pecado. Não se corre de Deus, se corre para Deus. É diferente. O caminho é o inverso. A Bíblia diz que eles começam a orientar Jesus sobre a morte dele, como as coisas deveriam acontecer, porque estava escrito em todas as profecias que a morte dele seria por crucificação e em Jerusalém. Quando Jesus teve noção do seu propósito, ele não foi mais para nenhum outro lugar, ele correu para Jerusalém. É Jerusalém? É para morrer? É para se entregar? Não preciso mais correr. Agora eu sei qual é o propósito. Ele vai para Jerusalém. Era tão sério isso, que a Bíblia diz que quando ele desce, ele passa pelos samaritanos. Os discípulos estão muito tocados. Senhor, vamos tirar alguns dias, quem sabe o Senhor pode repousar junto de Samaria. Mas eles não queriam, não esperavam, não alimentaram a possibilidade. Olharam para Jesus e disse, como se dissessem, as outras vezes que o Senhor passou por aqui, até que dava, mas agora não tem como te acolher aqui, porque está no seu rosto, está na sua cara o propósito. Está escrito assim, ó, Jerusalém, está no seu rosto, que tu vais para Jerusalém. Tiago e João, a gente ora, vamos fazer como Elias, o fogo do céu cai e a gente mata todo mundo. E Jesus disse, vocês são tudo cabeça dura. Eles já pegaram, vocês comigo há tanto tempo ainda não entenderam. Não é ficando em Samaria que eu salvo essa gente, mas é seguindo para Jerusalém que eu vou restaurar essa gente. E é para lá que eu vou, porque quando você descobre o seu propósito, é para ele que você corre. O Senhor sabia que ele não podia investir muito tempo ali. Havia uma proposta para que um cenáculo mobiliado fosse preparado. Havia uma razão, ele não podia demorar. O homem do cântaro estava a caminho. O Senhor precisava viver todas as ofertas de Deus na vida dele. Então ele vai para a ceia, e então ele vai para a cruz. Antes que isso pudesse acontecer, antes que essa verdade do propósito de Deus pudesse acontecer, se você puder olhar comigo mais uma vez, Lucas capítulo de número 9, por favor, se você puder. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 31. Veja o que a Bíblia está dizendo. Os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pega a sua Bíblia um pouquinho, livro de Deuteronômio. Moisés e Elias descem numa manifestação sobrenatural. Jesus está envolvido ali. E então eles descem dizendo, estamos aqui para falar sobre profecia. E a profecia é a seguinte. Livro de Deuteronômios, capítulo de número 21, versículos 22 e versículo 23. Versículo 22 e versículo 23. Quando alguém tiver cometido um crime que mereça a morte e for condenado, deve ser suspenso no madeiro. A cruz nunca foi de Barrabás. A cruz nunca foi dele. A cruz sempre foi de Jesus. Quando Moisés e Elias falam com Jesus, eles dizem: o único caminho para a cruz a seu respeito é ser condenado por ela. Escute, é as entrelinhas da orientação. Versículo 23: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado
será maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. A crucificação nunca foi ideia de romanos. Roma não inventou a crucificação. Cruz é ideia de Deus, porque estava escrito a respeito dele. Quando os romanos crucificavam alguém, eles crucificavam no formato de X, para que demorasse a morte, provocando no povo pavor, agonia e desespero, para que as nações temessem com pavor a crueldade de Roma. Mas quando Cristo foi crucificado na cruz, ele precisa ser posicionado de uma forma diferente, em um tempo recorde e rápido, para que o sangue não tocasse o chão antes das 6 horas da tarde. Escute, Roma não manda em nada aqui. Isso aqui é projeto de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. João capítulo 19. Aleluia. João capítulo 19. Aleluia. Versículos. João capítulo 2, perdão. João capítulo 2. Principiando ainda, dentro da harmonia dos evangelhos. João capítulo 2. Versículo 19. Segurou aí? Versículo 18. Levanta o rosto. Visualiza isso comigo. Jesus está no monte da transfiguração. Moisés e Elias estão com ele. Pedro, Tiago e João atemorizados como mortos, porque viram a glória de Deus. Moisés e Elias conversam. Está escrito que aquele que for condenado deverá ser pendurado no madeiro, e não poderá passar o final do dia, às 6 horas. Antes disso, ele tem que ser retirado, porque à noite ele não passa lá. Essa morte vai ser processada em Jerusalém, e o caminho é pelo templo. Vá ao templo, e o propósito vai se desenrolar. E falavam com ele. Quando o Senhor Jesus recebeu a harmonia dos evangelhos, ele vai em direção a Jerusalém, e ele entra no templo. Quando ele entra no templo, versículo de número 18, 19 e 20. Então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostras, para provar que tens autoridade para fazer isso? Jesus dá uma olhada para o prédio e diz assim: eu irei destruir este templo, e em 3 dias o levantarei de novo. E disseram os judeus: 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Há uma ressalva no versículo 21, mas ele falava do seu próprio corpo. Até aqui eles não tinham razão, eles não tinham motivo, eles não tinham argumento, eles não tinham como acusar a Jesus, e tentando pegar, em alguma palavra, em algum discurso, em algum momento. Jesus recebe a instrução, entende o propósito. Ele vai para Jerusalém, entra no templo e diz: eu vou derrubar isso aqui. Por que Jesus evoca isso? Porque havia um decreto para quem confrontasse o templo. Meu Deus. Escute, tudo está escrito, disse Jesus. Não posso viver além do que se escreveu sobre mim. Não posso viver além do que se escreveu. Havia um decreto. Pegue a Bíblia, livro do Esdras, capítulo de número 6. Esdras, capítulo de número 6. Aleluia. Versículos 11 e 12. Meu Deus.
Esdras, capítulo de número 6, versículos 11 e 12. Também por mim se decreta que se alguém alterar esse decreto. Qual era o decreto do rei Dario? Ninguém fala contra o templo, ninguém fala contra o prédio, ninguém fala contra a casa de Deus em Jerusalém. Era um decreto. Qual era o decreto? Também por mim se decreta que se alguém alterar este decreto, arranque-se uma viga da sua casa, e que seja levantado e pendurado nessa viga, e que da sua casa se destrua e se faça um monturo. O Deus que fez habitar ali o seu nome derrube a todos os reis, povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir a casa de Deus que está em Jerusalém. Porque eu, Dario, baixei o decreto com diligência, e que então se execute. Havia uma determinação de Deus. Se um homem olhar para o templo e declarar palavras contra o templo, arranca a viga da casa dele e prende ele nela. E se uma nação falar contra o templo, apague a memória desse povo que se levantou contra a memória e a nação do templo. Gente, não tem como criar o que está escrito. Eles não tinham em que pegar a Jesus. Eles não podiam condenar a Jesus por uma outra razão. Eles se apegam à palavra de Jesus sobre o templo. Quando Jesus diz: eu vou destruir isso aqui, e em 3 dias eu vou edificar. E a Bíblia diz que se levantaram 2 testemunhas falsas contra Jesus. 2 testemunhas falsas se levantam para questionar, para denunciar a Jesus. Mateus, capítulo de número 26, diz a Bíblia: e agora eles têm um complô, porque eles não têm como entregar, como denunciar. Então eles criam uma circunstância. Mateus, capítulo de número 26, versículos 57, 58, 59, 60 e 61. Os que prenderam a Jesus, um tempo havia passado, mas olha a memória dos inimigos. Os que prenderam a Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam uma forma de levantar um falso testemunho contra Jesus, para poder condená-lo à morte. Versículo 60. E não acharam nada, apesar de terem apresentadas muitas testemunhas falsas. Por fim apresentaram 2 testemunhas falsas, declarando: é este que disse: eu derrubo a casa de Deus e depois edifico. Ou você caminha fora e vazio, ou você ergue a cabeça e encara: vou viver o propósito de Deus para a minha vida até o final. Levante a mão direita lá em cima. Talvez você não está entendendo, eu vou profetizar. Segura a mão lá em cima. Você não sabe ainda, mas nesta noite a chave do propósito de Deus vai abrir na sua mente, vai abrir na sua vida. E prepare-se, não só 100 vezes nessa vida, mas por fim a vida eterna, vivendo tudo o que Deus preparou. Qual que é o propósito? Morrer em Jerusalém. Vou para lá. Como é que morre em Jerusalém? Denuncio o templo. Vou destruir isso aqui. Decreto. Quem falou?
condene a quê? A morte. Morte de quê? De cruz. E não tendo com o que pegar a Jesus, duas testemunhas disseram: foi ele que falou contra o templo. E Jesus, no seu íntimo: consegui, agora vai. Senhor, se fores a Jerusalém, vão te matar. Para trás de mim, Satanás. Está escrito sobre mim, como maldito pendurado no madeiro. Muito melhor obração do que o sangue de Abel que clama, porque nós seremos no meu sacrifício todo o propósito de Deus pela humanidade e pelo mundo todo. Eu preciso viver o propósito de Deus, porque tem gente dependendo. E eu vou terminar para a gente orar. Existem textos na Bíblia. Vocês sabem que dentro do marketing e propaganda jornalística, soa com mais verdade quem fala primeiro, né? Essa é a disputa de toda concorrência jornalística. Soa sempre mais verdadeiro quem fala primeiro. E acaba de acontecer um acidente e com o ônibus morreu 30 pessoas. Uau! Mas eu ouvi falar que eram só 15, duas. Não, eu ouvi falar que estão só feridos. Mas quem falar primeiro soa mais verdadeiro. Cerca de 90% das pessoas na igreja só sabem alguma coisa sobre Deus porque ouviram falar. É por isso que quando ouvem algo novo, eles dizem assim: eu nunca ouvi isso antes. É porque só ouviu, nunca leu. Normalmente as pessoas não dizem assim: eu nunca li isso antes. As pessoas dizem: eu nunca ouvi isso antes. Acredita-se que só entre 10, 15 até 18% da igreja é que tem um capricho de sondar os textos. E a fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Existem textos na Bíblia que são curiosos. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga: vida eterna. Agora abra a sua Bíblia comigo. Livro de Salmos, capítulo de número 68, e a gente encerra aqui. Livro de Salmos, capítulo de número 68. Versículos 19, 20 e 21. Quem já leu esse texto, seja sincero, diga: eu já li. Não é uma cobrança, você tem que ser sincero. Diga: se você já leu, diga: eu já li. Ok. João 3,16, diga comigo: porque Deus, repita, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer, e todo aquele que acreditar nisso não vai perecer, vai ter a vida eterna. Salmos de número 68. Há uma profecia aqui. Versículo 19: salvação, bendito seja o Senhor, que de dia e dia leva a nossa carga. O Deus que é a nossa salvação. Como? O nosso Deus é o Deus que dá a salvação. A Deus, o Senhor, pertence o livramento da morte. E certamente que Deus esmagará a cabeça de seus inimigos. E o crânio, dependendo da sua versão, tem uma palavra esquisita, mas é isso mesmo. E o crânio cabeludo da caveira e seus pecados. Disse a palavra de Deus: aquele que for condenado à morte, seja pendurado numa cruz.
e descubra onde ele vivia. Destrua a sua casa, arranque a viga, gere a cruz, coloque ele nela e encrave. É por isso que quando você olha para a cruz, ela tem o formato de uma espada. E é por isso que até hoje, curiosamente, a despeito de todas as fontes e especulações, você olha para o Gólgota e parece a cabeça, um crânio de uma caveira. Porque quem olha de cima para baixo, a explicação é o seguinte: a caveira era o altar de Satanás, o altar do diabo e o altar da morte. Deus não depositaria a sua melhor oferta sobre o altar da morte, ele suspende de lá. Quando você olha de cima, a cruz é como uma espada que está cravada no altar de Satanás. Acredite ou não, eu creio. Deus está dizendo: o propósito está cumprido, o diabo está derrotado, a vitória é da igreja. Da igreja, fica de pé. Fica de pé comigo. Algumas pessoas, eu encerro aqui, definitivamente nós vamos orar. Algumas pessoas não conseguem encontrar um lugar para José. Escute isso. Algumas pessoas não conseguem encontrar um lugar para José, um significado para José. José passou a vida toda construindo uma casa e colocando nela uma viga principal. Você tem o cheiro da adoração que você vive dentro da sua casa. Simples assim. Você cheira adoração. O Senhor não produz santificação dentro de um prédio, mas a melhor oferta de um homem. Diz a Bíblia, João capítulo 19, que o Senhor olha para João e diz: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, João tomou Maria, levou para a sua casa, porque Maria já não tinha mais a dela. Se a profecia se cumpriu, a casa virou monturo, a viga foi ofertada no altar, porque toda a sua vida, o seu compromisso é trazer a sua família ao altar de Deus. Você cheira a adoração que existe na sua casa. Quando a porta da arca se fechar, pelo amor de Deus, ainda que você não tenha levado mais ninguém, olhe para dentro da arca e conte lá a sua casa, conte lá a sua família, conte lá os seus filhos. Eu vim aqui esta noite dizer que Deus não falhou com você, Deus não errou com você. Não tenha medo de viver o propósito de Deus. E para algumas pessoas que me ouvem aqui esta noite, essa semana será semana de sinal de Deus para a sua vida. Deus vai mostrar o propósito, Deus vai escancarar o propósito. E se prepara, quem vive o propósito é 100 vezes nessa vida, e por fim a vida eterna. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos, baixa a sua cabeça. Nós temos 3 minutos. Primeiro, fecha os teus olhos. Diga: querido Jesus, eu ouvi a tua palavra, e esta noite, nos próximos 30 segundos, eu vou sair do meu lugar e vou até o altar. Este ato será profético. Jesus ouviu falar que o destino dele era ir para Jerusalém. Diga profeticamente: eu vou sair da cadeira, vou na direção do altar, aonde a sua palavra está, e eu estou declarando: Jesus,
Eu estou indo viver tudo o que está escrito sobre mim no teu livro. Diga em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, sai do teu lugar na direção do altar. Você vai estar dizendo: eu estou indo na direção do propósito de Deus para a minha vida. E eu quero orar por você. Vamos adorar a Jesus. Venha convicto. Eu vou viver o propósito para minha família, o propósito de Deus para o meu casamento, para o meu ministério, para as minhas empresas, aonde o Senhor me colocou. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos que estão diante do altar. Primeiro, em nome de Jesus, tira todo o medo, todo o receio que ainda existe, tentando impedir os teus filhos de avançar na direção do propósito. Pai, a tua palavra diz que Cristo foi o nosso maior exemplo. Ele veio e viveu e venceu debaixo de tudo que estava escrito a respeito dele. Senhor, nós cremos que antes que nós existíssemos, fomos gerados em ti antes da fundação do mundo. Nós cremos que todos os nossos dias estão escritos no livro dos teus sonhos, sem que antes nenhum deles pudesse haver. Pai, nós estamos diante do altar agora, com uma atitude profética, declarando: corremos para o propósito. Senhor, eu quero no nome de Jesus que tudo aquilo que está impedindo o propósito comece a receber a intervenção do céu agora, na saúde, na cura, na família, no casamento, nas finanças. Agora, Senhor, no ânimo espiritual, para orar, para jejuar, para dizimar, para ofertar, para pregar, para profetizar, para adorar, para trabalhar. Senhor, agora tira, meu Deus, todo o impedimento do propósito, em nome de Jesus, meu Deus. Graças a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor com alegria? Levante as duas mãos e o rosto para o céu, dizendo: Deus, eu vou viver tudo o que está escrito no livro dos teus sonhos a respeito de mim. Diga graças a Deus. Abrace alguém antes de você voltar e diga: viva o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Aplauda Jesus com alegria, com força. Nada é por acaso. Pode sentar um instantezinho e eu termino aqui. Você não é rato de laboratório. Deus não está fazendo um teste com você. Quando você diz assim: descobri a minha chamada, você já foi chamado.